Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Vamos discutir nesse vídeo sobre a terceira lei de Newton, também conhecida como ação e reação. Guarde essa ideia: para cada força existe uma força igual e oposta. Falando sobre forças e interações, uma ideia importante é que uma força é sempre parte de uma ação mútua que envolve uma outra força. No sentido mais simples, uma força é um empurrão ou um puxão. Uma ação mútua é uma interação entre uma coisa e uma outra coisa. Quando você empurra a parede empurra você de volta. O personagem da gravura está dizendo: olha a parede me empurrando. A interação que conduz o prego para dentro da tábua é a mesma que faz o martelo parar. Uma questão para se pensar: uma banana de dinamite contém força? Explique a sua resposta. A resposta seria: não. A força não é algo que um objeto tenha, como a massa. Força é uma interação entre um objeto e um outro objeto. Um objeto pode possuir a capacidade de exercer uma força em outro objeto, mas não pode possuir força como uma coisa em si mesma. Uma pergunta para poder fechar a ideia de forças e interações é: por que as forças sempre ocorrem em pares? Agora falando especificamente sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton afirma que sempre que um objeto exerce uma força em um segundo objeto, este exerce uma força igual e oposta naquele. A terceira lei de Newton descreve a relação entre duas forças em uma interação. Portanto, aqui vão 5 características importantes. Uma força é chamada de força de ação. A outra força é chamada de força de reação. Terceira característica: uma força não existe sem a outra, portanto, elas são um par de força, que sempre atuam em conjunto. Elas são iguais em módulo e opostas em sentido. O módulo quer dizer o valor dessas forças, elas têm o mesmo valor ou a mesma intensidade. O sentido delas são opostos. E, última característica, elas ocorrem ao mesmo tempo, ou seja, são simultâneas. A terceira lei de Newton é frequentemente enunciada da seguinte maneira: para cada ação, há sempre uma reação oposta em sentido e igual em intensidade. Não importa qual força chamamos de ação e qual chamamos de reação. Isso é indiferente para uma análise de terceira lei de Newton. Em qualquer interação, as forças ocorrem aos pares. Você empurra o chão para baixo e o chão empurra simultaneamente você para cima. Os pneus de um carro interagem com a estrada para produzir o movimento do carro. Os pneus empurram a estrada para trás e, simultaneamente, a estrada empurra os pneus para frente. Terceira situação: ao nadar você empurra a água para trás e a água empurra você para frente. Bom, essas 3 situações apresentam algo em comum. Vamos analisar. Essas interações, nesses exemplos, dependem do atrito. Uma pessoa que tenta andar sobre o gelo, onde o atrito é mínimo, pode não ser capaz de exercer uma força de ação contra o gelo. Sem essa força de ação, não haverá uma força de reação e, portanto, não seria possível se movimentar. Quando a menina salta para o tablado, o barco se move para trás. Isso é claro, pois para poder saltar, a menina teve que interagir com o barco. Ao interagir com o barco, ela empurrou o barco para trás. Então, pode acontecer dessa interação jogar o barco para trás e ela não conseguir chegar no tablado e cair na água. Finalizando aqui com uma pergunta: o que acontece quando um objeto exerce uma força em um outro objeto? Explique detalhadamente usando exemplos. Agora vamos identificar ação e reação. Uma ideia
para identificar ação e reação é o seguinte. Para identificar um par de forças de ação e reação, primeiro se identifica os objetos da interação, os objetos A e B, por exemplo. Se a ação for de A em B, a reação é de B em A. Então existe essa receita simples para se determinar o par de ação e reação. Primeiro, você identifica a interação, digamos que um objeto A interage com outro objeto B, pode ser, por exemplo, o caderno e a mesa. E as forças de ação e reação serão indicadas da seguinte forma. Se o objeto A exerce uma força no objeto B, a reação, o objeto B, exerce uma força no objeto A. Então, essa é a ação, a força que A exerce em B, e essa outra é a reação, a força que o B exerce em A. Uma força que tem o mesmo valor da primeira, mas é oposta em sentido. Continuando. Às vezes a identidade do par de ação e de reação em uma interação não é imediatamente óbvia. Por exemplo, quais são as forças de ação e reação no caso de uma pedra caindo? Se chamamos de ação, se chamamos a ação que a Terra exerce sobre a pedra, então a reação é a pedra que exerce simultaneamente uma força na Terra. Então, aqui vai alguns outros exemplos. A ação é A exercer uma força em B, e a reação é simplesmente B exercer uma força em A. Então, aqui tem um exemplo em que o carro empurra a estrada para trás. O que acontece? A estrada reage e empurra o carro para frente. Aqui está uma pedra, a pedra é puxada pela terra. E então, a terra é puxada pela pedra, portanto, a pedra puxa a terra com uma força de reação. E aqui o outro exemplo. Você tem o foguete expelindo os gases para trás, ok? E o que vai acontecer? Os gases empurram o foguete para frente. Uma questão para se pensar: sabemos que a Terra puxa a Lua. A Lua também puxa a Terra? Se for assim, qual força é a mais forte? A que a Terra faz na Lua ou a que a Lua faz na Terra? A resposta: perguntar o que é mais forte é como perguntar qual é a distância entre Nova York e São Francisco, ou entre São Francisco e Nova York. As distâncias de qualquer maneira são as mesmas. É o mesmo com os pares de força. Tanto a Terra quanto a Lua, uma puxa a outra com forças de mesmo valor e opostas. Finalizando essa ideia de identificar par de ação e reação, como você identifica as forças de ação e reação em uma interação? Explique. Agora falando sobre ação e reação sobre diferentes massas. Uma certa força exercida sobre uma pequena massa produz uma maior aceleração do que a mesma força exercida sobre uma grande massa. A Terra é puxada pela rocha, com tanta força quanto a rocha é puxada pela Terra. Então está aqui uma pedra caindo, ok? A Terra puxa a pedra, exercendo nela uma ação. A reação é a pedra puxa a Terra para cima. Então está aqui a reação. Na interação entre a pedra e a pedra puxa para cima a Terra com tanta força quanto a Terra puxa para baixo a pedra. As forças são iguais em módulo, a direção também é igual, mas são opostas em sentido. Perceba que as duas forças estão na mesma direção, que é vertical. A pedra cai rumo à Terra e a Terra é puxada para cima rumo à pedra. Mas a distância que a Terra se move é praticamente zero. Claro, porque a massa da Terra é muito maior. E nós já discutimos essa ideia no vídeo sobre inércia. Continuando. Embora o par de forças entre a rocha e a Terra seja o mesmo,
As massas são bem diferentes, ou seja, a massa da pedra e a massa da Terra são bem diferentes. A aceleração não é apenas proporcional à força resultante, mas também inversamente proporcional à massa. Como a Terra tem uma massa muito grande, não sentimos sua aceleração, que será infinitamente pequena em se comparando com a da pedra. Quando um canhão é disparado, há uma interação entre o canhão e a bala de canhão. A força que o canhão exerce na bola de canhão é exatamente igual e oposta à força que a bola exerce no canhão. A bola de canhão se move muito rápido em comparação com o canhão. De acordo com a segunda lei de Newton, também devemos considerar as massas. Então a bola de canhão sofre uma aceleração maior do que o canhão porque a sua massa é muito menor. Então, durante o seu disparo, a bala do canhão vai ser acelerada muito mais do que o próprio canhão porque a massa dela é menor do que o canhão como um todo. Então aqui você tem um par de ação e reação. O canhão empurra a bala empurra o canhão com uma força igual e oposta. Se você representa por F a força de ação e a reação, e você representar por M grande a massa do canhão e um M pequeno a massa da bola, você vai ter o seguinte raciocínio. Você vê porque a mudança na velocidade da bola de canhão é maior em comparação com a mudança da velocidade do canhão. Então você vai ter para a bola de canhão uma força dividido por uma massa menor, porque a bola de canhão tem uma massa menor. Essa força dividido por uma massa pequena dá uma aceleração maior do que quando você compara com o canhão. A mesma força, mas agora dividido por uma massa muito maior, porque o canhão tem uma massa maior do que a bola. Então aqui está representado pelo um M maior, indicando que a massa do canhão é maior. A mesma força dividido por uma massa maior resulta em uma aceleração menor. Portanto, a aceleração da bola é maior que a aceleração do canhão, porque as suas massas são diferentes. O balão sobe expelindo o ar para baixo, enquanto o ar empurra o balão para cima. Se um balão é solto para mover-se livremente, ele acelera à medida que o ar sai de dentro dele. Um foguete acelera da mesma forma. Ele sobe continuamente expelindo gases para baixo com seus motores. Cada pequena molécula de gás que escapa do balão ou do foguete é comparável a pequenas balas de canhão que são atiradas. Um equívoco comum é que um foguete é impulsionado pelo impacto dos gases de escape contra a atmosfera. E, na verdade, isso não corresponde à causa verdadeira do movimento. Tanto o foguete quanto o canhão que recua aceleram devido à força de reação criada pelas balas de canhão que se arremessam no ar ou, na verdade, sem ar. Porque, na verdade, os foguetes funcionariam muito melhor acima da atmosfera, onde não há resistência do ar. Agora falando sobre a força de sustentação, mas ainda dentro de uma ideia em que a ação e reação atuam sobre diferentes massas. Usando a terceira lei de Newton, podemos entender como um helicóptero recebe a sua força de sustentação para poder voar pelo ar. As lâminas giratórias forçam as partículas de ar para baixo, e isso constitui uma força de ação. O ar força as lâminas para cima, e isso é a força de reação. Portanto, houve uma interação das lâminas com o ar. Essa força de reação ascendente é chamada de sustentação. Quando a sustentação é igual ao peso, o helicóptero paira no ar. Quando a sustentação é maior, o helicóptero sobe para cima. Aves e aviões também voam devido a forças de ação e reação. Quando um pássaro está subindo, a forma de suas asas desvia o ar para baixo. O ar, por sua vez, empurra o pássaro para cima.
A asa ligeiramente inclinada de um avião também desvia o ar para baixo e produz a elevação, fazendo o avião aumentar sua altitude. Agora, uma questão para se pensar. Em um cabo de guerra, que ocorre entre meninos e meninas, em um piso liso, polido, que é um pouco escorregadio. Se os meninos usarem meias e as meninas usarem tênis com sola de borracha, quem certamente ganhará esse cabo de guerra e por quê? A resposta: as meninas vão ganhar. A força de atrito é maior entre os pés das meninas e o chão do que entre os pés dos meninos e o chão. Quando as meninas e os meninos exercem forças de ação no chão, o chão exerce uma força maior nos pés das meninas. As meninas ficam em repouso e os meninos se deslizam rumo às meninas, perdendo o cabo de guerra. Agora, uma ideia para finalizar. Por que os objetos que experimentam o mesmo valor de força aceleram a taxas diferentes? Argumente usando seus conhecimentos. Agora, discutindo uma ideia complementar, nós vamos definir sistemas. As forças de ação e reação não se cancelam quando qualquer uma das forças é externa ao sistema que está sendo considerado. Como as forças de ação e reação são iguais e opostas, por que elas não se cancelam e resultam em zero? Isso é uma pergunta que sempre ocorre com alguns estudantes. Para responder essa pergunta, vamos considerar o sistema envolvido. Aqui a imagem está lembrando que um sistema pode ser tão pequeno quanto um átomo ou tão grande quanto o universo. Uma força atua sobre a laranja e a laranja acelera para a direita. A linha tracejada que circula a laranja encerra e define o sistema. Portanto, nosso sistema é a laranja e o carrinho. O vetor que aponta para fora da linha tracejada representa a força externa ao sistema. O sistema, ou seja, a laranja, acelera de acordo com a segunda lei de Newton. A força na laranja, que é fornecida, por exemplo, pela maçã, não é cancelada pela força de reação na maçã. A laranja ainda acelera. Então, esse é o nosso sistema de análise. Existe uma força resultante sobre esse sistema, que quem está aplicando é a maçã. A maçã interage com a laranja aplicando uma força nela. Portanto, esse sistema, que é a laranja, acelera. A reação desse sistema está na maçã. É essa força aqui. A força é fornecida por uma maçã, o que não altera nossa análise. A maçã está fora do sistema. O fato da laranja exercer simultaneamente uma força na maçã, que é externa ao sistema, pode afetar a maçã, outro sistema, mas não afeta a laranja. Essa ideia aqui é muito importante, portanto eu deixei ela destacada em negrito. Você não pode cancelar uma força na laranja com uma força na maçã. Portanto, nesse caso, as forças de ação e reação não se cancelam. As forças de ação e reação não se cancelam. Ação e reação se cancelam. Nesse caso aqui, haveria o cancelamento, porque agora o sistema não é mais somente a maçã, e sim somente a laranja, mas sim a laranja e a maçã. Como o sistema agora envolve os dois, essas duas forças aqui serão chamadas de forças internas. Portanto, elas podem se cancelar. Mas somente porque o sistema está definido agora como sendo laranja e maçã. Quando o chão empurra a maçã, que é a reação ao impulso da maçã no chão, o sistema de laranja e maçã, eles aceleram. Portanto, esse sistema formado por laranja e maçã pode acelerar quando a maçã empurra o chão. Ok? Aí o chão reage e empurra a maçã para frente. Quando o par interno do sistema laranja e maçã de forças se cancelam, eles não desempenham nenhum papel na aceleração do sistema. Portanto, se você puder cancelar as duas forças,
Eles não desempenham nenhuma relevância para a aceleração do sistema. É necessário uma força externa ao sistema para que ele acelere. Quando a maçã empurra o chão empurra a maçã simultaneamente. Isso é uma força externa ao sistema, ok? Então, quando a maçã empurra o chão empurra a maçã. Então, foi uma interação com um elemento externo que fez esse novo sistema acelerar. O sistema acelera para a direita. Dentro de uma bola de beisebol, há trilhões de forças interatômicas que mantêm a bola unida, mas não desempenham nenhum papel na aceleração da bola. Elas são partes dos pares de ação e reação dentro da bola, mas elas combinam e dão zero. Se as forças de ação e reação são internas aos sistemas, elas cancelam e o sistema não acelera. Portanto, que fique bem claro, se você analisa um sistema e consegue definir que ação e reação são forças internas do sistema, aí sim pode haver o cancelamento. Caso contrário, ação e reação não se cancelam. Uma força externa à bola, como por exemplo um bastão que bate nela, é necessário para acelerar a bola. Então aqui a gente tem um exemplo, uma bola é chutada, então A atua em B e B acelera. Então o A é o objeto pé e o B é o objeto bola. A interage com o B, então faz o B acelerar. Agora ambos, A e C, atuam em B. Eles podem se cancelar, portanto B não se acelera. Quando há uma interação entre o pé e a bola de futebol, a bola pode acelerar. Os dois chutes na bola são simultâneos, iguais e opostos. Então, a força resultante na bola é zero para essa situação. As forças opostas agem sobre o mesmo objeto, não em objetos diferentes. Então, elas não compõem um par de ação e reação. Ação e reação atuam em objetos diferentes, ok? Beleza, continuando agora. Uma questão para se pensar. Suponha que um amigo que ouça sobre a terceira lei de Newton diz que você não pode mover uma bola de futebol chutando, porque a força de reação na bola chutada seria igual e oposta à sua força de chutar. A força resultante seria zero, então não importa o quão forte você chute. A bola não se moverá. O que você diz ao seu amigo? E essa é a resposta. Se você chutar a bola de futebol, ela vai acelerar. Nenhuma força a mais foi aplicada na bola. Diga ao seu amigo que você não pode cancelar uma força na bola usando uma força que é aplicada no pé. Finalizando a ideia sobre definição de sistema, por que as forças de ação e reação não se cancelam? Agora falando sobre o clássico problema do cavalo e da carroça. Se o cavalo em uma carroça empurra o chão com uma força maior do que ele puxa a carroça, há uma força resultante no cavalo e o sistema da carroça acelera. Todos os pares de forças que atuam no cavalo e na carroça estão mostrados na figura. A aceleração do sistema carroça e cavalo deve-se à resultante da força F maiúsculo menos o F minúsculo. Então, essa força menos essa dá a resultante que faz o sistema acelerar. Será que o puxão do cavalo na carroça será cancelado pelo puxão oposto igual da carroça no cavalo, tornando assim a aceleração impossível? Do ponto de vista do agricultor, a única preocupação é com a força que é exercida no sistema da carroça. Então, será que dá para cancelar essa força com essa? A força resultante da carroça dividida pela massa da carroça vai dar a aceleração. Esse fazendeiro não se preocupa com a reação do cavalo. Agora vamos analisar o cavalo nesse sistema.
A força de reação oposta na carroça, da carroça no cavalo, vai segurar o cavalo, ok? Então, a força que a carroça aplica no cavalo vai segurar o cavalo. É essa força. Sem essa força, o cavalo poderia galopar livremente. Então, se a carroça não aplicasse força no cavalo, o cavalo poderia se mover livremente. O cavalo se move para frente, interagindo com o chão. Então, o cavalo aplica uma força no chão, então o chão reage e aplica uma força no cavalo. Quando o cavalo empurra o chão para trás, o solo empurra o cavalo para frente. Então, analisando o cavalo como sistema, ele interage com o chão e também com a carroça. Olhe para o sistema formado pela carroça e pelo cavalo como um todo. A tração do cavalo na carroça e a reação da carroça no cavalo são forças internas do sistema. Então, se você analisar agora carroça e cavalo, a força que um faz no outro, aqui chamado de força P, não é peso, ok? Tome cuidado. Então elas passam a ser forças internas, assim como era naqueles slides sobre a laranja. Só que agora não é laranja e maçã, é cavalo e carroça. Elas não contribuem para a aceleração do sistema formado pela carroça e pelo cavalo. Elas se cancelam e podem ser desprezadas. Então, adotando como sistema a carroça e o cavalo, essas duas forças que um aplica no outro são forças internas e podem ser canceladas. Uma questão agora para se pensar: qual é a força resultante que atua na carroça? E a força resultante que atua no cavalo? E a força resultante que atua no chão? A força resultante na carroça é a força P menos a força F minúsculo. Então, adotando a carroça como sistema, a resultante nela é essa força menos essa força que está no sentido contrário. Agora, qual é a força resultante no cavalo? Então, adotando o cavalo como sistema, a força resultante nele é a força F menos a força que a carroça aplica no cavalo. E a resultante no chão? Vai ser a força F maiúsculo, que quem aplica é o cavalo no chão, menos a força F minúsculo, que quem está aplicando é a roda da carroça. Agora uma ideia para finalizar: como é possível um sistema formado por uma carroça e um cavalo acelerarem? Argumente com detalhes. Caminhando para o final do nosso vídeo, agora vamos falar que ação é igual a reação. Para cada interação entre as coisas, há sempre um par de forças dirigidas de forma opostas que são iguais em módulo ou valor. Se você bater na parede, ela irá atingir você com igual força. Então aqui tem uma imagem dizendo: honestamente, a parede bateu em minha mão e torceu o meu pulso. Se uma folha de papel é solta no ar, o campeão dos pesos pesados de boxe do mundo não consegue atingir o papel com uma força de 200 newtons. O papel não é capaz de exercer uma força de reação de 200 newtons. E não se pode ter uma força de ação sem uma força de reação. Se o papel estiver contra a parede ajudará facilmente o papel, fornecendo 200 newtons de força de reação ou mais, se for necessário. Se você empurrar qualquer coisa, por exemplo, essa coisa vai empurrar você de volta com a mesma força. Se você tocar qualquer coisa suavemente, essa coisa irá tocar suavemente você também. Eu costumo expressar essa ideia com um raciocínio que é o seguinte, e que também resume a terceira lei de Newton: é impossível tocar sem ser tocado. Essa é a verdade e resume bem a ideia de terceira lei de Newton.
Para finalizar agora, o que deve ocorrer em todas as interações entre as coisas? Essas são as referências que eu utilizo para fazer os vídeos de vocês. Eu agradeço a sua atenção até esse momento e até o próximo vídeo.